Irmãos, vamos orar antes de lermos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos iniciar uma série de sermões em Romanos. Hoje nós vamos estudar Romanos de 1 a 7, vamos falar sobre isso. E a partir daí nós vamos, se Deus nos permitir, estudar todo o livro de Romanos nessas porções que vamos fazer. Então vamos orar e depois disso a gente vai estar lendo a palavra de Deus. Oremos. Senhor, obrigado, Pai querido. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque de diversas formas que nós vemos, que nós assimilamos, que nós conseguimos compreender, podemos estar aqui hoje. Tudo ocorreu bem, acordamos bem, nossos familiares com saúde suficiente para estar aqui. As coisas ocorreram de uma maneira que pudemos estar aqui, Pai. Então nós conseguimos perceber isso na sua graciosa mão. Mas, Senhor, sabemos também que de maneiras que nós não conseguíamos imaginar, de maneiras que naturalmente o Senhor guiou para que estivéssemos aqui, foram ocultas a nós. E, Senhor, sabemos também que o Senhor agiu de maneira sobrenatural, com sua maravilhosa mão poderosa, operando milagres milagres decretados por Ti, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Ó Pai, então nós somos gratos a Ti. E se houve, Senhor, da parte do Senhor, nosso Deus, Santo Rei, uma poderosa ação milagrosa para estarmos aqui, Senhor, nós imploramos ao Seu Espírito que o Senhor derrame sobre nós Ele para transformar nossos corações, nosso desejo, nossa vontade, nossas vidas, para que esse poder milagroso do Senhor que nos conduziu até aqui opere em nós para a nossa transformação. Porque, Senhor, nós não queremos ser naturais pecadores como nascemos, mas desejamos, Senhor, todos que estão aqui, desejamos ser transformados pelo Senhor. E para isso, Senhor, precisamos verdadeiramente de Sua ação milagrosa. E, Senhor, nada mais maravilhoso do que a Tua palavra santa e sobrenatural faça esse trabalho. Então eu te imploro, Senhor, tenha misericórdia de mim, faça com que eu ensine com fidelidade a Tua verdade e que essa verdade seja aplicada aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. Vamos ler os versículos de 1 até o versículo 7. Então, Romanos 1, de 1 a 7. Eu vou ler, diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos estudar Romanos, e Romanos é um livro, assim, dos livros da Bíblia, ele tem o seu propósito estabelecido, ele é dos livros da Bíblia que tem o seu propósito estabelecido, ele é o que trata das doutrinas, que é de fato seu propósito, de uma maneira bem cuidadosa.
bem cuidadosa. Paulo aqui escreveu aquilo que é a coisa mais maravilhosa para tratar de doutrina, para tratar da realidade cristã e para tratar do tema central, que é o Evangelho. Então, Paulo foi muito cuidadoso. Cada palavra, cada expressão que ele usa, cada vírgula que nós podemos chegar à conclusão que tem, né, no texto. Então, ou seja, cada centímetro quadrado de Romanos foi detalhadamente construído para revelar o Evangelho de Deus. Paulo construiu esse texto dessa maneira magnífica. Então, quando nós vamos estudar Romanos, apesar de eu escolher 7 versículos para falar hoje, vai ficar muito em falta. Então, nós vamos fazer esses 7, depois nós vamos fazer os próximos versículos e assim encerrarmos o livro, mas não vamos conseguir extrair do texto tudo que Paulo quis dizer. Mas, graças a Deus, o Senhor nos dará sempre outras oportunidades para poder estudar. Esse livro é maravilhoso. Então, na época, eu queria fazer primeiro uma breve exposição do que estava acontecendo. Porque o livro de Romanos, ele é um livro um pouco... a história dele é um pouco complexa. Paulo está escrevendo para pessoas que ele não conhece. Pessoalmente. Então, nós temos que entender um pouco do contexto do que está acontecendo. Na época de Nero era o imperador de Roma. Havia 5 anos, quando o Romanos foi escrito, aproximadamente 5 anos que Nero estava governando. E nessa fase inicial, né, Nero ele ainda não havia estabelecido a sua forma impiedosa de governar contra os cristãos, apesar de ele ter algumas sanções, né? Mas ele era ainda uma espécie de imperador meio filósofo, assim. Ele tinha uma filosofia na cabeça e ele estava iniciando. Então, a administração dele, de certa forma, estava estável ainda. E os cristãos, nessa época, em 57 depois de Cristo, a perseguição oficial do Estado ainda não tinha começado em Roma. Aquela perseguição oficial do Estado. E é por isso que Paulo apela aos romanos, assim, porque o objetivo de Paulo, a maioria dos irmãos já sabem, que Paulo ele queria pregar na Espanha. Isso aí é bem conhecido dos irmãos, e quem não sabe, Paulo, o desejo dele era pregar na Espanha. E Roma era o lugar perfeito. Se você conhece um pouco de geografia, você sabe que Israel, né, onde Paulo está, onde foi parte da sua caminhada ali, inicial, na primeira e na segunda viagem, fica bem a oeste, né, a leste, né, fica bem a leste, né, e aí e a Espanha fica o ocidente, é o fim do mundo, a oeste. Então Roma está ali no meio, e Roma tem capacidades de navio muito boas, um local excelente, estradas, né? Todo mundo sabe a fama do Império Romano de construir estradas. Então, Paulo estava utilizando uma estratégia a qual ele poderia estabelecer uma igreja ali e, a partir dali, conseguir rotas muito mais fáceis e melhores para conseguir chegar no seu objetivo, que era a Espanha. Certo? Então, nesse momento, Paulo está escrevendo aos Romanos, e ele está aproveitando dessa dinâmica administrativa de Nero de não perseguição. Então, olha, um excelente lugar. Temos um imperador romano, que é Nero, começou agora, não há uma perseguição aos cristãos estabelecida ainda. Então, lá é um excelente lugar para estabelecer, né, uma igreja, um ponto de apoio, né? Estabelecer uma igreja, não, a igreja já estava estabelecida, estabelecer um ponto de apoio, né? E então os cristãos ainda não tinham essa perseguição inicial do Império Romano. O governo romano enxergava o cristianismo como apenas uma ramificação, uma seita judaica, certo? Eles acreditavam que
o cristianismo era uma ramificação, um braço mais sectário, uma seita, né? Um braço sectário do judaísmo, né? Uma religião ali que mas eles acreditavam que era uma religião lícita, não era uma religião ilícita. Nessa época, irmãos, o governo controlava esse tipo de coisa. Se fosse uma religião ilícita, eles também barravam. Porque o que acontece? O Império Romano, quando o Império Romano dominou sobre a Grécia, ele teve uma estratégia diferente dos gregos. Os gregos, quando dominavam, eles tentavam helenizar, né, as outras culturas. E por causa disso, os judeus brigaram muito, né? Houve até algumas guerras que no período intertestamentário, quando você estuda, porque a Pérsia, Babilônia e a Grécia, elas não tentavam só escravizar o pessoal, os judeus, né? Mas tentavam obrigá-los a servirem aos deuses deles. Só que o Império Romano ele tinha uma estratégia um pouco diferente. Ele catalogava as religiões, e ao catalogar as religiões, ele classificava religiões lícitas e religiões ilícitas. Nas religiões lícitas, eram, por exemplo, o judaísmo, até o cristianismo nessa época, porque não eram religiões que atacavam, como os saduceus não, os zelotes, né? Como os zelotes que atacavam e entravam em guerra contra eles. Então, eles tinham essa administração de permitir essas religiões que eles catalogavam como religiões não perigosas e permitir que eles cultuassem, que eles servissem aos seus deuses. E isso aconteceu em várias administrações, né? Enfim. Então, aqui nesse caso, a religião cristã era uma religião lícita, permitida. A perseguição só ia começar a acontecer em 64 depois de Cristo, né? Então, nós vamos ter aí ainda 7 anos de igreja ainda depois, nesse período de 7 anos de estabilidade. E então a tensão política, embora houvesse essa paz, a tensão era mais política. Ou seja, o que estava acontecendo com Nero e o Império Romano era uma questão mais política do que religiosa. Então, dentro do próprio império, havia pessoas tramando para poder contra o imperador Nero, né? E por isso que Nero, depois, nós sabemos da história, né? Nero bota fogo em Roma, né? Incendeia Roma, e depois culpa quem? Culpa os cristãos, mas era por uma questão política que ele estava sofrendo. Há várias pessoas, cada um conta cada historiador tenta explicar de uma certa maneira, mas Nero também era uma pessoa meio maluca, ele não era uma pessoa normal, né? Então, a consequência final é que a igreja era majoritariamente, a igreja cristã da época, era majoritariamente, a igreja cristã não, as igrejas da época eram majoritariamente judaica. E em Roma também. Mas havia durante esse período de 5 anos de um bom governo, havia uma grande quantidade de gentios nessa igreja. Então, o que acontece é que esse ajuntamento de gentios com judeus criou um certo problema. Então, de alguma forma que eu não entendo, que eu não consigo entender, tem até alguns estudos na internet, vocês podem achar, mas de alguma forma o pessoal de Roma mandou esses problemas para a igreja. Mandou esses problemas para a igreja cristã. Paulo, Pedro, eles tiveram contato com esses problemas, que eram os problemas entre judeus e essa religião cristã que estava nascendo na nova aliança do sangue de Jesus, como ela lidava com os problemas tradicionais judeus e essa nova aliança nos gentios. Então, eles mandaram esses problemas. E agora Paulo vai escrever uma carta para poder tentar aconselhar esses irmãos em Roma como viver, o que é o evangelho, o que é essa nova mensagem, como que se revela e como que funciona o cristianismo, tendo em base
o Antigo Testamento, como que todas as coisas vão se conciliar. E nisso, de uma maneira maravilhosa, com tudo isso acontecendo, ele tendo que lidar com os problemas judaicos, com os problemas cristãos, de gentios, né? Tendo que aconselhar os irmãos, ele ainda tem uma estratégia, que é mandar essa carta, que nós vamos falar um pouco sobre ela agora, para eles, para que eles possam estabelecer ele lá, aceitá-lo lá, né? E também o incentivar com recursos financeiros e uma base sólida para que ele possa pregar na Espanha. Então, tudo isso está acontecendo aqui, nesse momento inicial que nós vamos estudar, durante toda a produção dessa carta. O que está acontecendo é isso. Um imperador com problemas administrativos, mas, de certa forma, religião lícita, problemas entre gentios e judaizantes na igreja de Roma, uma não compreensão exata do que é o evangelho e um desejo de estar em contato com os apóstolos. E agora, em contrapartida, né, ou melhor, do outro lado, Paulo querendo expor para eles a verdade, querendo resolver essas tensões, esses problemas, e querendo um local para que ele possa estabelecer sua base para pregar onde é o sonho de Paulo, o desejo de Paulo, que é o fim do mundo, que ele chama, né? Que é a Espanha. Então, enfim, irmãos, essa estratégia de Paulo, né? Essa base de operações, esse manifesto teológico, tudo isso eu separei tudo isso, principalmente nesses primeiros versículos, como algo que eu acho incrível, maravilhoso. Toda essa estratégia, tudo isso se resume a uma única coisa. Irmãos, cristãos são tratados iguais em todos os lugares. Quer sejam judaizantes, quer sejam gentios, eles devem ser tratados sobre o mesmo padrão. Então, Paulo agora vai estabelecer um padrão. Então, nesse início dos versículos de 1 a 7, Paulo ele está saudando e dando uma espécie de... ele está dando uma espécie de carteira, eu diria, o currículo dele, apresentando quem ele é, e a partir daí ele apresentando quem os cristãos devem ser. Ele está querendo estabelecer isso. Ou seja, Paulo, em Israel, ou seja, em Jerusalém, onde quer que ele esteja, na verdade, ele estava na terceira viagem missionária quando ele escreveu, né, a carta. E provavelmente ele estava em Corinto. Né? Antes disso, ele já havia escrito outras cartas, né? Tessalonicenses, ele já havia escrito Gálatas, ele já havia escrito 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios. Provavelmente Coríntios teve uma terceira carta, fora a carta de vinda, né? As cartas que eles mandavam para Paulo, nós temos as cartas que eles pegaram de volta. Então, ou seja, aquilo que é a doutrina de Paulo, aquilo que é o evangelho, já estava estabelecido de maneira concreta. Não havia dúvidas. Então, o que Paulo está escrevendo para os cristãos romanos é a verdade estabelecida e explicada para que os romanos, ao receberem aquela carta, eles possam guiar e fundamentar a sua igreja. É quase que um credo apostólico de Paulo, né? É a carta de Romanos. Eles devem receber como uma confissão de fé, no que eles acreditam, como eles devem moldar as suas vidas. Então, nós temos isso tudo já estabelecido. Justificação pela fé, salvação pela graça, tudo isso já estava estabelecido. E, como os irmãos lembram bem, Gálatas começa dizendo assim: se um anjo, ou eu, um dos apóstolos, pregar algo que passe do evangelho que eu já preguei, ou seja, o evangelho já estava estabelecido, né? Não havia dúvidas mais. Então nós vamos agora ver esse tratado de Paulo. Vamos iniciar no primeiro versículo, e a partir daí vamos
dar essa continuidade. Então, ou seja, o livro de Romanos é um tratado teológico. Ele é o maior tratado teológico de todos. Ele explica a obra de Jesus Cristo no ser humano e na criação. Ou seja, como que é a obra de Jesus Cristo no ser humano, aplicada ao ser humano, e a obra de Jesus Cristo na criação. O livro trata de todos os assuntos de uma maneira centrada em Jesus. Centrada em Jesus, ele estabelece que Jesus é o centro a partir do qual todas as coisas que todos os assuntos que ele vai tratar vão partir dali, vão ser extraídos dali, e o livro vai explorar a relação de Deus e o ser humano, qual que é a relação de Deus com o ser humano, e essa relação é estabelecida em dois fatores. Como que Deus se relaciona com o ser humano fora de Cristo, e como que Deus se relaciona com o ser humano em Cristo. Essa é a maneira com que Paulo vai abordar no livro de Romanos. Como que ele vai tratar, como que Deus se relaciona com você se você não está em Cristo. Se você não está em Cristo, qual vai ser o seu relacionamento com Deus? Paulo vai explicar. E se você está em Cristo, qual vai ser o seu relacionamento com Deus? Ele vai explicar esse relacionamento com Deus. De tal forma que só existe duas formas de se relacionar com Deus: fora de Cristo ou em Cristo Jesus. Então vamos ao primeiro versículo. Versículo 1, eu vou ler, nós lemos uma versão, vou ler em outra aqui agora, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Como eu disse, se eu fosse pegar cada expressão de Paulo, nós ficaríamos aqui só nesses primeiros versículos vários domingos, né? Mas eu vou tentar ser mais sucinto para que nós possamos aproveitar, mas depois voltar, se Deus quiser também. Então, Paulo ele inicia com uma palavra muito interessante dentro da língua grega. Paulo, servo de Jesus Cristo. E a palavra servo é doulos. E doulos significa escravo. Escravo de Jesus Cristo. Isso tem uma certa carga incrível. Porque, como eu disse, nós estamos lidando agora com romanos. Cidadãos romanos. Cidadãos romanos são cidadãos livres. São livres. E Paulo está se expondo, ou seja, se está dando sua identidade, a sua carteira apostólica eu não sou livre, apesar de ser livre, apesar de ser romano, eu sou Paulo, o escravo de Jesus Cristo. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu fui chamado por ele para, em Cristo, ou seja, como que é o relacionamento de Paulo em Cristo? Escravo. A sua vontade, quem ele é, tudo que você vai ver a respeito de Paulo está cativo ao fato dele ser um cativo de Jesus Cristo, ser posse e propriedade de Jesus Cristo. Então, ele apresenta aqui seu chamado, sua identidade e como que ele se vê no mundo. Há essa famosa pergunta que as pessoas gostam de fazer, né? Quem é você? Quem é você? Aí as pessoas gostam de falar, né? Quem elas são. Aí dão seu nome, seu trabalho. Então essa pergunta revela a sua identidade. Uma pergunta para extrair de você sua identidade. Paulo ele já tem uma identidade estabelecida. E a identidade dele é uma identidade que, apesar de hoje se tornar uma coisa tão polêmica, né? Ele se acha escravo. Ele se identifica como alguém que não é livre. E a sua identidade, o seu chamado, estão atrelados ao fato dele ser o apóstolo escravo de Jesus. Irmãos, como eu disse, e como os irmãos podem ver no boletim, o título que eu dei para essa pregação é a identidade universal do cristão. Você agora está entrando num campo onde você não vai ter muito diálogo
com Paulo. Tudo que você vai ver Paulo falar, você vai perder o seu direito de fala. Você vai ter que ouvir, aceitar e se identificar como alguém que está como Paulo em Cristo ou fora de Cristo. Nesse caso, se Paulo, o nosso apóstolo, aquele que é superior a nós, é escravo, quanto mais nós. Que nós somos de Cristo, então? Nós não temos direitos mais. Nós somos escravos. E isso vale para nós aqui, Igarapé. Isso vale para os irmãos nossos em Betim. Isso vale para as pessoas em Belo Horizonte, no Pará, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Isso vale para cristãos no Paraguai, Uruguai, Argentina. Isso vale para cristãos no nosso continente americano do Sul, do Norte. Isso vale para pessoas na África, na Ásia. Isso vale para todas as pessoas que desejam ter um relacionamento, uma relação com Deus em Cristo. Elas vão pegar esse primeiro versículo, essa primeira parte, e vão se identificar dessa mesma maneira. E a partir daí, Paulo vai construir toda a sua teologia. E tudo que você vai ver é Paulo dizendo a partir do movimento que ele tem, que é os escravos de Cristo. Aqueles que estão cativos do Senhor. Aqueles que perderam o direito sobre si, e o direito é concedido a Deus. Como o irmão William leu em Pedro, né? Pedro dizendo, somos povo de propriedade de Deus. Propriedade, né? Somos propriedade dele. Então, essa é a identidade de Paulo e seu chamado, tudo aquilo que gira em torno dele é Paulo, doulos de Cristo, servo ou escravo de Jesus Cristo. E a partir daí, tudo que ele disser está no Cristo, que é o seu Senhor. Tudo que ele disser, ele vai estar, na verdade, reverberando a palavra do Cristo. Ele está representando o Cristo como escravo dele. Então, ele não tem direito sobre si, sobre suas palavras, sobre suas ações. E aqui que eu quero os irmãos, a partir daqui, para poder estudar todo o livro, é aqui que eu quero os irmãos. Eu quero os irmãos num lugar onde eles sabem que o que Paulo está dizendo é exatamente o que Cristo está dizendo. O que Paulo está nos ensinando é exatamente aquilo que Cristo está ensinando. Ele não tem poder sobre sua opinião. Ele é escravo. A opinião dele é de Deus, a opinião de Jesus Cristo. E nós? Eu já faço essa aplicação, porque depois eu não preciso voltar nela. E já fica bem estabelecida para a gente continuar. E nós? Nossas opiniões perdem totalmente seu poder. Toda a nossa opinião sobre o que é a palavra de Deus, agora ela é jogada fora, e nós agora temos que abrir nossas mentes, né, nossos corações, para ouvir a opinião de Paulo, mas que é a opinião de Jesus Cristo sobre quem somos. Então, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E aqui é muito interessante, ele diz chamado para ser apóstolo, por quê? Quando ele se tornou escravo, ele é escravo, ele não tem o que fazer. Ele olha para o seu Senhor, e tem um texto muito bom em Provérbios que diz isso. Assim como os olhos do servo ou da serva estão atentos para a mão do seu Senhor, assim os nossos olhos estão atentos para a mão do nosso Senhor Deus. Não é isso que o texto diz? É como Paulo dizendo, olha, eu fui chamado para ser apóstolo. Quando eu converti, me tornei escravo, meus olhos olharam para a mão do meu Senhor. Eles estavam atentos para a mão dele, e a mão dele me entregou um cargo, ser apóstolo. Eu não inventei, eu não escolhi, eu não tinha isso em mente quando eu converti. Eu vou converter e um dia eu vou ser um grande pregador, eu vou ser um grande apóstolo. Não.
os meus olhos como escravo estavam atentos para o meu Senhor. E o meu Senhor me chamou para ser apóstolo. É o cargo que ele me deu. Não é por excelência. Não é porque eu sou um excelente apóstolo. Apesar de Paulo ser um excelente apóstolo, né? Mas ele é um apóstolo porque Deus convocou ele, ordenou. Então agora ele é. E ele diz, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, dos apóstolos, apesar de todos pregarem o evangelho, eu fui separado especialmente para o evangelho de Deus. Para pregar e ensinar o evangelho de Deus. Então, ou seja, toda a carga de identidade de Paulo, e irmãos, nós não vamos estudar isso agora, porque nós vamos estudar isso quando nós chegarmos em outros textos, né, em outras cartas de Paulo, nós vamos ver como que isso aqui é tão verdade. Paulo, ele desistiu de tudo. Ele desistiu de quem ele era, de uma maneira, assim, maravilhosa. Porque, apesar da gente ser cristão e amar ser cristão, Paulo, ele era judeu. Mas ele não era só judeu, ele era o melhor judeu que poderia ser. E ele amava de coração o que ele fazia. Ele amava o Deus que ele servia, a ponto de fazer coisas pelo Deus inimagináveis, acreditando que era aquilo que Deus ordenava fazer. Perseguir cristãos, destruir igrejas, certo? Ele acreditava que aquilo era aquilo que ele tinha que fazer por amar a Deus, né? Que era o que Deus queria. Agora, ele está dizendo que ele é escravo de Jesus Cristo novamente. E tudo aquilo que ele era anteriormente acabou. Porque agora eu sou um escravo de Jesus Cristo. É a minha condição. Antes eu era um judeu livre, né? Um judeu romano, soberano. Eu era orgulhoso. Eu obedecia à lei, né? E agora não, eu sou um escravo de Jesus Cristo. Chamado por ele para ser apóstolo, eu não quis, ele quis isso. Separado para o evangelho de Deus. São as minhas categorias iniciais, Paulo dizendo. O qual, esse evangelho, né, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras. Então aqui, o evangelho de Jesus Cristo, que Paulo diz ser encarregado como apóstolo de pregar, de ensinar, de estabelecer seria até uma excelente palavra para usar, né? O evangelho que Paulo está estabelecendo de Jesus Cristo não é algo novo. Então os judaizantes aqui, eles têm um lugar onde eles se aquietam, né? E os gentios têm um lugar onde eles podem se basear. Então todos aqueles judaizantes que achavam que o cristianismo era uma nova ideia, uma revolução, Paulo está dizendo, não é simplesmente uma nova ideia, uma revolução. Na verdade, o evangelho é uma coisa que foi prometida. Como se ele estivesse dizendo, eu acho espantoso você, judeu, que lê o Antigo Testamento, não perceber que isso aqui era algo que tinha sido prometido para vocês. Na verdade, Paulo seria muito hipócrita se ele falasse, porque ele era um judeu e também combateu o evangelho, né? Mas essa não é a abordagem de Paulo nunca, né? A abordagem dele é, pela graça sois salvos, sois encontrados. Então, o evangelho de Jesus Cristo é a promessa dos profetas. Está em Isaías, em Jeremias, está em Daniel, está nos Salmos, está em Davi, nos seus escritos, né? Está em toda a Bíblia, está no Pentateuco, nos livros históricos, poéticos, proféticos. Então toda a Bíblia, ela estava sempre apontando, e nós que fazemos, nós estamos fazendo o panorama bíblico, nós vemos diversas vezes a Bíblia apontando para esse lugar, ou para o Evangelho de Jesus Cristo, o Jesus Cristo. E como que Paulo vai definir o Evangelho de Jesus Cristo, que foi prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras? Ele vai dizer assim, o versículo 2 e 3 agora, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras,
com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, ele está estabelecendo aqui um elo de ligação com o Antigo Testamento, no qual Jesus era definitivamente o prometido de Davi, o filho prometido de Davi. A mensagem do Antigo Testamento, quando falava sobre o descendente, tu lhe ferirás a cabeça e ele lhe ferirá o calcanhar, era esse. O descendente de Abraão, foi prometido a Abraão, o descendente de Davi, da linhagem real, todos eles estavam apontando para Jesus. Irmãos, um versículo tão pequeno, versículo 3, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, é um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Porque definitivamente Paulo está dizendo assim, que milhares de anos de profecias, ele num versículo pequenininho, ele está dizendo, concluindo, esses milhares de anos de profecia era sobre esse homem. Era sobre esse homem. Que poderoso. Que definição maravilhosa e perigosa. Perigosa no sentido de que esse pequeno versículo que diz que Jesus Cristo era o Messias prometido, destrói totalmente a construção religiosa daqueles judeus. As suas construções religiosas, as suas doutrinas que eles firmaram, doutrinas de homens, né, e não a doutrina bíblica, num versículo. É uma das mais poderosas, apesar da gente não vê-la dessa maneira, mas é uma das declarações ou confissões de fé mais poderosas do Novo Testamento. Jesus Cristo é o prometido do Antigo Testamento. Nele, nós vamos citar Colossenses, né? Nele foram feitas todas as coisas. Nele, ou a partir dele, foi estabelecida todas as coisas. Nele quem? Em Jesus, o Filho de Deus, da descendência de Davi. E aí o versículo 4 é a razão pela qual nós chamamos isso aqui de Evangelho. Por que chamamos de Evangelho? Então o versículo 4 é essa razão. Então o versículo 4 diz assim, versículo 3 e 4, com respeito a seu filho, qual segundo a carne veio da descendência de Davi, prometido, real, verdadeiro, nele a mensagem estava estabelecida, mas o versículo 4 diz, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, vindo da descendência de Davi na carne, mas designado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, da ressurreição dos mortos, né? Pela ressurreição dos mortos, a saber quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui é a razão pela qual isso aqui é chamado de Evangelho. Nós vamos tratar o que é o Evangelho, ou seja, a mensagem em si, nós vamos tratar mais para frente, quando chegarmos nela. Mas aqui nós temos um motivo de chamar Evangelho. A palavra Evangelho não é uma palavra que foi inventada por Paulo, nem que foi cunhada e estabelecida de uma maneira simples. Nós sabemos que Evangelho é a junção de duas palavras, que é boas novas, né, ou boa notícia. O Evangelium, e a palavra, quando ela na sua etimologia, é basicamente boa notícia, boas novas, né? E os anjos disseram isso quando vieram. Trago boas notícias de paz e alegria, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A boa notícia é o Evangelho, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Mas, na história romana, houve muitas guerras, especialmente numa dessas guerras, o povo estava preocupado, porque o imperador havia saído para a batalha com seus homens, né, para a guerra, e não tinham notícia já havia um tempo. E por não haver essa notícia, eles estavam preocupados e não sabiam o que fazer. Até que um dia chega na cidade o correio, né? Chega o mensageiro.
E ele vem correndo, chega e prega um edito nas praças, assim, ó, bate lá nas praças uma proclamação. Nessa proclamação estava escrito o título dela: Evangelho do Imperador X, Evangelho do Imperador Y. E qual que era o evangelho? Era a boa notícia. Qual que era a boa notícia? Vencemos. Vencemos a batalha. E a partir daí, esse papel que chamava evangelho, esse tipo de notícia, boa notícia, o imperador começou a usar esse tipo de notícia para pregar na praça. E o título dela era um evangelho. Então, quando tinha um evangelho, você poderia ler lá que era uma boa notícia. Só que essa boa notícia se tornou, com o passar dos anos, ela se tornou mais popular quando se nascia o filho do imperador. Então, toda vez que nascia o filho do imperador, o filho do rei, toda vez que ele nascia, era proclamado o nascimento dele com um tipo de mensagem evangelho, pregado nas praças. Então, o título da mensagem, quando se nascia o filho de um rei, era o evangelho. Então, Paulo aqui, na sua genialidade, na sua maravilhosa criatividade, une o evangelho que os anjos pregaram, aquela boa notícia que Paulo conheceu através de ouvir os apóstolos contando, né, a história de como que Jesus veio, nasceu, que era um evangelho, boas novas, né, boas novas. Ele une isso à ideia romana de evangelho, que é anunciar o nascimento de um rei. E o que Paulo está dizendo, em outras palavras? O rei verdadeiro, o filho do verdadeiro imperador do universo, é Jesus. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é verdadeiramente o filho do imperador do universo. E outra coisa, ele é o próximo imperador. Ele agora é o imperador do universo. Filho do imperador, imperador do universo. Então, versículo 4. Foi designado Filho de Deus. Paulo não está usando palavras ao vento ou vãs. Ele está cutucando o Império Romano. Ele está dizendo assim, sabe você, imperador, que se acha o Deus na terra? Todos vocês que se acham deuses e acham que seus filhos agora, por se nascerem de você, são deuses? Então, o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem evangelho, que deve ser pregada nas praças, é que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é o imperador do universo. E que todos os imperadores, filhos de vocês, versículo 1, devem ser doulos dele. Isso para o Império Romano era o fim. O imperador que lesse isso, ele ia abolir essa religião, como fizeram. Como que essa religião de gentios, como que essa religião pequena, de pequenos seguidores de um Jesus que, para mim, eu acho que ele morreu, que eles acreditavam que Jesus tinha simplesmente morrido, pode dizer que esse Jesus, que eu nem conheço, é o Filho do Deus eterno, e ele ainda é meu Senhor? Ou seja, eu devo ser escravo dele, é o romano, imperador, e o meu filho não é filho real, verdadeiro? Então, esse é o impacto da mensagem. O impacto da mensagem é: você não é ninguém. O impacto da mensagem do versículo 4 é: ele é o Filho de Deus, ou seja, ele é humano e Deus. Ele é santo e nós, todos os seus seguidores, seus escravos. Todos. Ou você se relaciona com Deus aqui em Cristo como o escravo, seja você escravo mesmo, nessa época, ou imperador. Ou você se relaciona com Cristo, sendo escravo dele aqui, ou você se relaciona com Cristo, fora de Cristo. Fora de Cristo. Então, ele é o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido, digno de seu posto de rei, sacerdote e profeta. Vamos adiantar agora o versículo 6, né? No versículo 5, perdão. Então, o versículo 5 diz assim:
por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então Paulo ele vai chamar Jesus Cristo, ele vai dizer que Jesus Cristo fez o quê? Ele comprou para nós, os apóstolos, né? Por amor, a obediência pela fé. Ou seja, a obediência que nós obedecemos a Deus, ela é comprada. Essa obediência, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, nós recebemos quando estamos no Messias. Então, a nossa relação com Jesus, aqui, ela é em Cristo. E no versículo 5, mais precisamente, toda obediência pela fé é um dom dado por Deus. Então, Paulo está estabelecendo que quando você obedecer, se você não obedece, e se você obedece, você está nessas duas únicas posições que existem, em Cristo ou fora de Cristo. Então, se você obedece, você está em Cristo. Se você não obedece o Cristo, você está fora do Cristo. Agora, se você obedece o Cristo, você recebeu o dom de obedecer. Vamos ler o versículo de novo. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, ou viemos a receber por a graça, né? Recebemos a graça, o apostolado, por amor do seu nome, o nome de Jesus, para a obediência pela fé. Ou seja, nós recebemos de graça os apóstolos, a mensagem dos apóstolos e tudo isso para obedecê-los em Cristo. Estamos recebendo. Está sendo nos dado. É uma dádiva entre todos os gentios. E versículo 6 completa: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Cujo número está você também, chamado para ser de Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos amados, aqui está você, eu, os romanos, todos nós fazemos parte do reino de Jesus Cristo. E não do reino desse mundo. E não mais, como eu disse, a proposta de Paulo aqui é dar uma alfinetada no Império Romano. Você não é mais romano. E o judeu, apesar disso não ocorrer muito na nossa mente, mas o romano pensava igual o judeu. O judeu, né? Pensava igual o romano. O judeu, ele amava a sua pátria. Ele amava a sua liberdade, tanto que havia muitas religiões que lutavam contra o Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano havia escravizado os judeus. Então os judeus, eles lutavam para ser livres do Império Romano. E então, queridos, o Paulo está dizendo assim: vocês agora não são mais judeus, ou romanos, ou gentios, ou membros, ou brasileiros, ou italianos, ou seja o que for. Todos vocês que receberam Jesus como Senhor, são membros do reino de Deus. Vocês são parte e têm uma identidade que agora consta lá: filhos de Deus em Jesus, membros do reino de Deus, cidadãos dos céus. E isso une cada pessoa, em cada lugar do mundo, que crê em Jesus e que está se relacionando com Deus em Jesus, como um só cidadão. E não só cidadão, como eu disse domingo passado, você não é só cidadão do reino dos céus, você é irmão uns dos outros. Isso une a gente com pessoas que nós não conhecemos, que estão lá cultuando agora nos Estados Unidos, ou que vão cultuar, ou que já cultuaram lá no Japão, China, Coreia, África, Rússia. Todos nós, irmãos, unidos por causa de um Senhor,
E não só isso. Isso une a gente com cristãos de hoje, mas une a gente com cristãos de 10 anos atrás, que cultuaram e já morreram. 20, 100 anos. Cristãos do primeiro século. Isso te faz irmão de Paulo. Isso te faz irmão de Davi, de Abraão. Isso te faz irmão dos irmãos mártires durante todos os anos perseguidos. Isso faz com que você tenha uma identidade junto com eles, igual. Filhos de Deus, membros do reino dos céus. E para encerrarmos, o versículo 7 diz assim, versículo 6 e 7, de cujo número sois vós também chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos, a graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que esse livro é para nós, né? Nós que fomos chamados para sermos santos. Ou seja, a identidade, ela é uma identidade santificada. Você é santo, você foi separado. Separado do mundo para ser igual uns com os outros, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo a si mesmos. Então, irmãos, todos nós que estamos aqui, que somos irmãos, e isso é uma aplicação, para mim não voltar nessa aplicação depois também, como eu não vou voltar naquela primeira, é a seguinte, todos nós aqui somos cristãos cheios de defeitos, problemas, pecados, e uns com os outros, nenhum, por pecar mais ou menos, tem direito de rejeitar o seu irmão, certo? Vocês, que são irmãos uns dos outros, não têm direito de rejeitar um irmão. Não tem direito nenhum de não abraçar e ouvir o pecado do seu irmão e se compadecer dele. E não contar os seus pecados para eles. E juntos, como falhos que querem vencer, com o objetivo de vencer o pecado e o mundo, vão trabalhar juntos, em Cristo, para esse objetivo. Porque o objetivo ao olhar vocês e vocês olhar para mim, é que nós nos pareçamos mais com o Senhor, o qual nós carregamos nossa identidade. E para isso, é necessário santidade, vencer o pecado. E para isso, é necessário que haja irmãos dispostos a orar conosco, perguntar como estamos, encorajar a caminhada cristã. É o objetivo de sermos cristãos, ou não, ou é só comer um lanche e reunir aqui, e ouvir um pouco de coisas. E às vezes, um ligar para o outro e fazer algum programa legal. Não é crescer. É identificar uns nos outros prós e contras que estão nos tornando mais próximos e parecidos com o nosso mestre. E quem sabe um dia nós possamos juntos olhar para trás e vermos o quanto crescemos. Haja um padrão para enxergarmos isso. Glória a Deus. E no mais, Paulo encerra dizendo, a todos esses, chamados para serem santos, irmãos em Cristo, escravos do Senhor, olhando para as mãos do seu Senhor como escravos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu fiz 2 aplicações, e a última aplicação é a seguinte, como Paulo, você deve, de certa forma, fazer uma avaliação. Como que você está diante de Deus no seu relacionamento? Isso é difícil de fazer, mas você agora tem pelo menos um padrão aqui nesses versículos. Leia em casa, depois esses versículos, e enxergue o padrão. Paulo, que está dizendo aqui, está trabalhando no maior carta, do maior assunto que o mundo já viu, na maior carta sobre esse assunto. E ele é Paulo, o maior dos apóstolos, com o melhor para tratar desse assunto, conversando com a gente como se fôssemos irmãos. Olha como é o carinho de Paulo. Olha como que ele se coloca numa posição humildade, como escravo do Senhor. Então eu espero que isso aconteça comigo e com os irmãos. Abordem esse texto em casa, percebam essa humildade e enxerguem em Paulo um irmão muito antigo, com muito a nos ensinar. E se Deus quiser, vamos continuar estudando
essa carta do nosso irmão. Vamos orar, vamos ficar de pé para nós orarmos e assim encerrarmos. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, mais uma vez, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou através desse texto que o Senhor nos trouxe, escrito há tantos anos atrás, Senhor, há tantos anos atrás, e nos abençoando hoje, provando, Senhor, que a Tua palavra, acima de tudo, ela é Tua. E o Senhor não está preso ao tempo, e provando, Senhor, porque o Senhor não está preso ao tempo, também não está preso a lugares, porque essa carta, Senhor, escrita para moradores de Roma, por um judeu romano, com um assunto tratando de um povo que era Israel, com a sua doutrina passada, com os seus livros anteriores no Antigo Testamento. Ó Pai, tudo isso convergindo num lugar onde nós nos tornamos iguais a eles, cidadãos dos céus, cidadãos do Senhor, irmãos em Cristo, de Paulo, irmãos em Cristo, Senhor, de todos os cristãos do Antigo Testamento, de todos os cristãos do Novo Testamento, de todos os cristãos de todas as eras, de todos os lugares do mundo, porque fomos unidos num Senhor, colocados no Cristo, para te adorar, te louvar e te amar, e, Senhor, santificar o seu nome, como foi ensinado hoje, porque amamos o nome do Senhor, porque o nome do Senhor nos convida a olhar para o Senhor verdadeiro, o qual nós respeitamos e desejamos respeitar mais como nosso Pai. E abençoe-nos, nos guia até em casa, Senhor, com esse desejo de contemplar o Senhor, olhando para Jesus Cristo e abençoar uns aos outros nessa graça. Em nome de Jesus, amém.